Olá, queridos, a paz, tudo bem? Eu estou aqui para lhe dar as boas-vindas para mais um culto de celebração. Então aproveita que está apenas começando, envie esse link para o máximo de pessoas que você puder. Sejam todos muito bem-vindos e vamos louvar ao Senhor.
Amém, queridos, glória a Deus. Eu quero aproveitar, essa oportunidade de reforçar o quanto é bom estar com você aqui, estar cultuando a Deus junto com você, com a sua família, através desse canal. Sejam todos muito bem-vindos, você que está aqui pela primeira vez, Eu sou o pastor Marcos, sou um dos pastores da Paz Church e desde já eu quero expressar a alegria, mesmo sem te ver, a alegria de ter você aqui conosco. E deixar o convite, se você ainda não conhece o nosso espaço físico, o nosso templo, venha nos conhecer sempre aos domingos, 10 horas e às 17h30. Vai ser um prazer muito grande receber você e receber a sua família. Agora, como parte já do nosso culto, você que já está conosco há algum tempo, já está até acostumado com esse momento, conexão, onde nós nos conectamos virtualmente com pessoas. E a sugestão é que você tire uma foto, esteja postando nas suas redes sociais, mandando uma mensagem de edificação, de encorajamento e de evangelismo, porque assim nós estamos aproveitando, usando a internet para alcançar pessoas para Jesus. Então, vou contar até 3, e no 3 você vai fazer essa foto e vai ter 1 minuto para escrever uma mensagem e postar nas suas redes sociais. Vamos lá? Prepara aí o seu celular, chame quem está com você e no 3 nós vamos dar esse tempo para você. 1, 2, 3, minuto, conexão. Amém, queridos, glória a Deus. Agora aquele momento muito especial, nós temos o grande privilégio de investir na obra de Deus. Nós temos nesses dias desafiado a igreja, desafiado a você que está conosco, que entende o propósito de investir como uma oferta generosa para a reforma da nossa igreja. Então, como muitos gostam de falar, estamos em campanha para reformarmos, avançando cada vez mais, e Deus tem nos abençoado poderosamente. Você tem essa grande oportunidade de fazer esse investimento. E eu quero deixar uma palavra, na verdade, nós temos falado nesses dias, a partir de uma pergunta: o que Deus espera de nós? E temos visto, e é claro que estamos sintetizando, porque Deus espera de nós muitas coisas, estamos sendo muito resumidos, E já falamos que Deus espera de nós gratidão, Deus espera de nós entrega, Deus espera de nós generosidade. E hoje eu quero afirmar junto com você que Deus espera de nós a alegria em dar. Fala comigo, alegria em dar, alegria em contribuir para a obra de Deus, para a expansão do Evangelho através da nossa igreja local. A palavra de Deus vai dizer lá na segunda carta do apóstolo Paulo à igreja em Corinto, no capítulo 9, verso 7, diz assim
a palavra de Deus. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Amém, queridos? Por isso que esse momento é um momento de alegria, um momento de celebração, porque Deus, Ele se agrada de um coração grato, de um coração generoso, de um coração disposto a entregar, mas também de um coração que entrega com alegria. Então, queridos, que a nossa semente seja sempre uma semente que expresse gratidão, generosidade e muita alegria pelo privilégio de investir no reino de Deus através da nossa igreja local. Então você consegue entender isso, quanto é privilégio para nós fazer parte de tudo isso que está acontecendo, pessoas que são ganhas, famílias que são restauradas, potencializando a expansão do reino de Deus através da nossa igreja local. Mas não faça isso por obrigação, não faça isso com pesar, faça isso com alegria e Deus vai te dar, vai recompensar, vai promover através da sua semente uma colheita abundante. Você vai ter agora um tempo para fazer isso. Vai aparecer um QR Code aí na sua tela, basta você apontar a câmera do seu celular para esse QR Code, você vai ser transferido para um ambiente seguro e vai poder devolver o seu dízimo, entregar ofertas generosas, investir na obra de Deus, potencializar tudo aquilo que nós estamos realizando em nossa igreja local. Vamos orar então. Pai, muito obrigado, porque nós somos privilegiados em contribuir, nós somos privilegiados em investir, nós somos privilegiados porque temos experimentado o Teu cuidado, temos experimentado a colheita que o Senhor tem promovido nas nossas vidas, na nossa família e em nossa igreja. Deus, eu quero orar por essa pessoa que está agora do outro lado dessa câmera, ó Deus, que o Senhor esteja alcançando esse coração, que o Senhor esteja abrindo a porta que precisa ser aberta, que o Senhor esteja liberando tudo aquilo que precisa ser liberado na justiça. Deus, que Deus, o cenário dessa pessoa possa mudar para melhor e que ele venha entender esse princípio e poder ser abençoado com uma colheita abundante. Que a bênção do Senhor esteja sobre a sua casa, que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida. Nós te agradecemos, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito, mas não só isso, mas por tudo que o Senhor representa para nós. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, então, que Deus te abençoe e tenha uma boa semeadura. Amém, queridos. Agora chegou aquele momento muito poderoso, o momento da ministração da palavra de Deus. Então quero fazer um pedido para você, não saia daí, segura mais umas meia hora, 40 minutos e seja abençoado através da ministração da palavra de Deus, tá bom? Fica comigo, eu não vou estender e eu tenho certeza que você vai receber muito de Deus através dessa mensagem. Nós temos falado, né, sempre que eu tenho oportunidade de estar aqui com você, eu tenho trazido, né, uma reflexão acerca de alguns pilares, né, para edificação e crescimento da
igreja. E na semana passada tivemos um intervalo, nessa série de mensagens, porque foi um dia muito especial, o Dia dos Pais. Então nós trouxemos uma palavra específica para os pais. Se você ainda não ouviu, vai aí no canal, puxa os vídeos anteriores, está aí armazenado, e seja abençoado você que é pai, através da palavra da semana passada. Mas hoje eu quero dar continuidade no pilar, na coluna, que eu comecei a falar na semana retrasada. Eu não sei se você lembra qual pilar foi esse. Nós falamos sobre serviço, e nós vimos a importância de servir a Deus, e a reflexão que fizemos foi a partir de uma pergunta: por que servir? Por que então nós servimos? Vimos que servimos por amor e gratidão, vimos que servimos em resposta à maravilhosa graça de Deus que nos alcançou por causa de Jesus Cristo, e vimos que servimos porque somos inspirados pelo exemplo do próprio Jesus. Então, por que nós servimos? Por amor, por gratidão, em resposta da graça de Deus e pelo exemplo, pelo legado deixado pelo próprio Senhor Jesus. E hoje eu quero dar continuidade nesse pilar, nessa coluna. Você pode entender como a segunda parte dessa coluna, serviço. E o título da mensagem de hoje, você que gosta de anotar, que gosta de acompanhar com papel, com caneta, o título da mensagem de hoje é Aprendendo a Servir. Fala assim para o seu irmão que está aí contigo: aprendendo a servir. Na semana retrasada, nós vimos o porquê servimos. E hoje nós vamos caminhar nessa linha, nesse viés, aprendendo como servir. É claro que esse é um assunto muito extenso, muito amplo, e eu vou reduzir, eu vou resumir, na verdade, em 3 chaves. Eu vou compartilhar 3 princípios que eu tenho certeza que vai nos orientar, que vai nortear ainda mais o nosso serviço na obra de Deus e de forma mais específica em nossa igreja local. Então, vamos lá, aprendendo a servir. O texto que eu quero usar como base para essa reflexão está ali na carta do apóstolo Paulo à igreja em Éfeso. Então, Efésios, capítulo 4, eu vou ler a partir do verso 1, vou até o verso 7, e depois eu vou pular para o verso 11 e vou até o verso 16. Então, preste atenção comigo, vai aparecer aí na sua tela e você pode acompanhar. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros em amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Verso 11. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Fala assim comigo: para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças,
levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, fala comigo assim, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Amém? Você pode dizer, graças a Deus. Amém, queridos? Então, como eu falei anteriormente, fazendo um resumo daquilo que nós estamos falando nesses dias, hoje, a partir desse texto, nós iremos aprofundar nessa coluna que estamos denominando como serviço, um importante pilar para a edificação e crescimento da igreja, aprender a servir. Você concorda comigo que o serviço, ele é fundamental para a edificação da igreja, para o crescimento da igreja? Existe uma frase muito famosa, do pastor Josué Gonçalves, onde ele diz que quem não serve, não serve. Então, ou seja, nós fomos chamados para servir. E eu quero aprofundar com você, então, nesse aprendizado, para que a qualidade do nosso serviço seja ainda melhor do que estamos entregando e oferecendo até aqui. Então, à luz desse texto, e a partir desse texto, eu quero aprofundar com você em 3 chaves que irão nos ajudar, que irão nortear esse caminho do crescimento no serviço. Amém, queridos? Antes de mais nada, eu quero contextualizar aquilo que estava acontecendo, em que cenário Paulo escreve essa carta à igreja em Éfeso. Paulo, então, ele estava preso em Roma. A carta aos Éfesos é uma das cartas onde o apóstolo Paulo escreve na prisão. Ele estava aprisionado pela primeira vez em Roma. Depois de ter ficado aproximadamente 2 anos preso em Cesareia, Paulo, ele pede para ser transferido para Roma. Ele, como cidadão romano, ele tinha direito de ser transferido. Então, depois de 2 anos em Cesareia, ele é transferido para Roma. E lá em Roma, ele fica mais aproximadamente 2 anos em prisão domiciliar. E é nesse contexto, é nesse cenário que Paulo escreve esta carta à igreja em Éfeso. E ao escrever então essa carta, Paulo tinha como principal propósito conscientizar os cristãos acerca de seus privilégios e compromissos como igreja de Cristo. Porque, queridos, é importante entender que é um grande privilégio fazer parte da igreja do Senhor. É um grande privilégio fazer parte do corpo de Cristo, fazer parte desse exército onde temos como general, como comandante, o próprio Senhor Jesus Cristo. Então é um grande privilégio, e nós costumamos dizer, na verdade, o pastor Eiber, ele fala muito isso, e nós reproduzimos aqui, essa vida com Jesus, ela é muito boa. A Rosana gosta muito de falar isso, mas assim como existem privilégios, é importante entendermos que tem também o compromisso, o comprometimento em fazer parte da igreja de Cristo. Nós não estamos aqui por estar, nós não estamos aqui a passeio, nós não estamos aqui em um parque de diversão, nós estamos aqui com um propósito. Fala assim comigo, eu faço parte da igreja de Cristo porque eu tenho algo que motiva, algo que eu vejo como um privilégio, mas eu também entendo que existem compromissos relacionados em fazer parte da igreja de Cristo. Então, a ênfase principal na carta é a posição da igreja, isto é, a unidade de todos os cristãos em Cristo. Nesse capítulo, então, de forma muito mais específica, na verdade, nos 3 capítulos finais, a carta aos Efésios,
ela é composta por 6 capítulos. Nos 3 primeiros, Paulo fala de maneira mais ampla sobre salvação, sobre a nossa forma de proceder. E nessa parte final, capítulo 4, capítulo 5, ele enfatiza muito o serviço a partir da unidade do corpo de Cristo, a partir da compreensão de que somos corpo. E na parte final, no capítulo 6, ele fala de alguns deveres e conclui essa linda carta falando sobre a armadura de Deus. Então, queridos, a partir desse texto, assim como outras referências que iremos usar, nós aprendemos chaves preciosas para servirmos com intencionalidade, fala comigo assim, intencionalidade, ou seja, ter intenção de algo, com intencionalidade, a fim de contribuirmos para a edificação e crescimento qualitativo da nossa igreja local. Eu preciso servir, é claro que o crescimento, entenda isso comigo, é claro que o crescimento ele vem como consequência, é fruto de um trabalho realizado, é fruto da graça de Deus, né, porque Ele é o maior interessado, né, do crescimento da igreja. Mas é claro que é importante que eu e você tenhamos essa intencionalidade. Trabalhemos intencionados a ganhar pessoas para Jesus, a sermos agentes de milagres, a sermos agentes de transformação. Você está entendendo isso? Eu preciso ter intenção de ganhar alguém para Jesus. Eu preciso colocar como meta ganhar pessoas para Jesus. E a partir do momento que eu ganho pessoas para Jesus, eu estou promovendo o crescimento da obra de Deus. E aí essas pessoas consolidadas, elas vão entender a importância do serviço, vai se ajuntar a nós e fazer parte desse time que serve e serve com muito prazer e com muita alegria. Então, queridos, é a partir desse cenário que eu quero pensar com você nessas chaves e aprofundarmos em nossa temática de hoje, que é aprendendo a servir. A primeira chave que eu quero compartilhar com você, nesse viés, aprendendo a servir, saiba que você está conectado a um corpo. Amém, queridos? Saiba que você está conectado a um corpo. Você está aí agora na sua casa, no seu trabalho, cultuando a Deus através da internet. Mas é importante que haja compreensão que você não é uma pessoa sozinha, não é uma pessoa isolada, você tem uma família natural, biológica, mas você também tem uma família espiritual. Você é membro de um corpo, você é parte de um time, você é parte dessa família. Então você não está vivendo isoladamente, você não está servindo isoladamente. Com isso, é muito importante, ao servir, para aprimorar esse aprendizado, é muito importante que eu compreenda que eu faço parte, que eu estou conectado a um corpo. Paulo vai afirmar isso na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, verso 12, ele diz assim: ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. E aí Paulo ele faz essa linda analogia quando ele compara o corpo humano com a igreja local, que ele denomina como o corpo de Cristo, que ele denomina como a família, vamos entender assim. Um braço, ele não tem vida própria, ele só tem vida quando ele está conectado ao corpo. A perna, ela não tem vida própria, ela só tem vida, ela só se mantém viva conectada ao corpo. Se eu cortar essa perna, se eu cortar esse braço, se esse braço achar que pode servir isoladamente, que ele pode servir de forma solitária, que não dependa do corpo, ele vai morrer.
Trazendo para o nosso contexto de igreja local, se eu penso que vivo e posso viver, espiritualmente falando, é claro, independente dessa conexão com o corpo, existe uma grande probabilidade de eu morrer. É por isso que o autor de Hebreus ele fala para não deixarmos de congregar. A importância de estarmos juntos congregando, de estarmos juntos na fogueira, aquecendo uns aos outros. Então, queridos, uma vez que entendemos a revelação que somos corpo de Cristo, igreja gloriosa, noiva amada e família de Deus, nós precisamos considerar a necessidade de integrar-se ao corpo, a fim de contribuirmos para o desenvolvimento do mesmo. Quando servimos, precisamos ter a consciência que não estamos servindo de forma independente, que existe um corpo, o qual estamos conectados. E essa conexão, preste atenção, você está acompanhando o meu raciocínio, e essa conexão ela traz algumas implicâncias. Eu podia elencar aqui várias implicâncias, mas eu elenquei apenas 3, né? A implicância que essa conexão nos traz como pessoas conectadas ao corpo. Primeira delas, pensamos fora da caixinha. O que é isso? Pensar fora da caixinha. Queridos, eu estava pensando sobre isso e eu usei essa expressão porque pensar fora da caixinha é pensar de forma macro, é pensar no todo. Eu não penso só em mim, eu não penso só nas minhas necessidades, eu não penso só na minha célula, eu não penso só no meu ministério. Eu faço parte de uma célula, eu faço parte de um ministério, mas essa célula e esse ministério estão conectados ao corpo. Então, quando eu penso fora da caixinha, eu estou pensando no todo. Entende isso? Eu penso de forma específica que me gera, que me projeta ao todo. Amém? Então, a primeira implicância é pensar fora da caixinha, é pensar no macro, pensar no todo. A segunda implicância é focar no crescimento do corpo. Tudo que realizamos nas células e nos ministérios precisam convergir para o crescimento do corpo, precisam convergir para o crescimento da igreja local. Graças a Deus, nós somos uma igreja que caminha, na verdade, que voa com as 2 asas. Nós temos a asa das células, né? E nós temos a asa dos ministérios. Nós entendemos essa visão macro. E eu e você que fazemos parte de um ministério específico, devemos se contribuir para o nosso ministério de forma mais específica, mas sempre compreendendo que aquilo que eu estou fazendo no ministério específico, aquilo que eu estou fazendo em uma célula específica, precisa convergir para o crescimento da igreja. Amém? Conseguiu entender? Precisa convergir para o crescimento do corpo. Isso é focar no crescimento do corpo. Uma outra implicância que eu relacionei de estar conectado ao corpo é o feedback. Prestar contas aos seus líderes e dar retorno aos seus parceiros, aqueles que estão na labuta junto com você. Nós precisamos criar a cultura do feedback, porque eu não estou mais andando de forma independente. É como uma pessoa, preste atenção comigo, uma pessoa antes de casar e depois de casada. Essa pessoa, antes de casar, ela não precisa pensar no macro. Ela não precisa pensar no todo, basta pensar nela. Basta investir só nela. Basta potencializar apenas o seu crescimento sem se importar com aquilo que está em volta. Uma pessoa não casada, ela, na verdade, ela foca só no seu crescimento. Ela não tem obrigação de dar feedback, ela não tem obrigação de prestar contas, a não ser que você ainda more com seus pais, né? É necessário ter essa prestação de contas. Mas quando você casa,
você começa a entender que é necessário pensar fora da caixinha. Eu não posso mais pensar só em mim, eu preciso pensar no meu cônjuge, eu preciso pensar na minha família, eu preciso pensar nos meus filhos. Eu não posso focar só no meu crescimento, eu tenho que pensar no crescimento da minha família, do meu casamento. E eu passo a entender que eu não caminho mais de forma independente. Eu preciso prestar contas, eu preciso dar feedback ao meu cônjuge, à minha família, porque agora eu não caminho mais sozinho, eu tenho uma conexão com alguém, eu tenho uma aliança com alguém, e com essa pessoa eu constituí uma família. Entendeu isso? Então, quando eu estou conectado ao corpo, eu entendo essas premissas. E eu passo a agir fundamentado nisso. Isso potencializa o meu serviço. Isso otimiza o meu serviço, que vai convergir para o crescimento do todo, para o crescimento da nossa igreja local e, consequentemente, para o reino de Deus. Porque nós queremos ser uma igreja forte e relevante como temos sido até aqui. Não por soberba, mas para que as pessoas sejam atraídas em fazer parte desse projeto. Sejam atraídas a agregar conosco valores nesse projeto que a nossa igreja desenvolve de forma mais específica nos bairros próximos, nos municípios aonde estamos mais conectados. Então, Paulo vai dizer aos Efésios, no capítulo 4, verso 16, dele então, de Jesus, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida, aqui está uma chave muito poderosa, querido, na medida em que cada parte realiza a sua função. Que é o caminho? Na medida em que cada parte realiza a sua função. Então nós somos muitos que constituímos um corpo onde Cristo é o cabeça. Amém? A segunda chave que eu quero compartilhar com você: aprenda a servir com unidade de propósito. Fala comigo. Aprenda a servir com unidade de propósito. No capítulo 4, versos 14 e 15, diz assim: o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Percebe então, queridos, que existe um propósito. E à medida que eu estou conectado a esse propósito, eu vou crescer e vou me tornar menos vulnerável ao erro. Essa é a palavra do apóstolo aqui, para a igreja em Éfeso e para a Pastor nesses dias, para mim e para você. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos. Então o propósito é que amadurecemos, não nos fiquemos mais tão vulneráveis ao erro e ao pecado, e isso gere como consequência o crescimento em tudo naquele que é o cabeça, que é Cristo. Aleluia! Grandes coisas acontecem quando entendemos e decidimos praticar esse princípio de servir com unidade de propósito. Porque, querido, é impossível andar na mesma direção se não estamos indo na mesma direção. Precisamos caminhar em unidade de propósito. Pois quando não pensamos assim, mesmo inconscientes, sabotamos a edificação e o crescimento. A unidade de propósito não significa que a nossa opinião, que a sua opinião não tem valor, mas que estamos num ambiente onde um serve ao outro com propósito, onde um serve ao outro entendendo que existe um macro, que existe um corpo e que estamos conectados a esse corpo.
E tudo precisa convergir para a edificação e crescimento desse corpo. Tudo precisa convergir para a edificação e o crescimento da nossa igreja local, consequentemente, do reino de Deus. Está comigo? Está entendendo? E aí nós vemos isso lá em Atos, capítulo 2, versos 44 e depois do 47, parte B, um exemplo fabuloso que identificamos na igreja primitiva. O texto diz que todos os que criam mantinham-se unidos e tinham um propósito, ou seja, tinham tudo em comum. E como consequência disso, o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Aleluia! Quando aprendemos a servir com unidade de propósito, há edificação, há poder e há crescimento. Amém? Porque Deus se agrada ainda mais do nosso serviço. A terceira chave que eu quero compartilhar com você: sirva sempre com excelência. Fala assim comigo: sirva sempre com excelência. Eu quero trazer como exemplo para essa terceira chave a vida de Rebeca. Rebeca, o texto diz lá em Gênesis, no capítulo 24, versos 16, 17 e 18. O texto diz que Rebeca era uma jovem muito bonita e era virgem. Nenhum homem tivera relações com ela. Rebeca desceu à fonte, encheu seu cântaro e voltou. O servo apressou-se ao encontro dela e disse: por favor, dê-me um pouco de água do seu cântaro. Beba, meu senhor, disse ela. E tirou rapidamente dos ombros o cântaro e o serviu. Só para você entender o que estava acontecendo, Abraão, ele já estava muito avançado em idade. E ele estava preocupado quanto ao futuro do seu filho Isaque. E ele chama então o seu servo Eliezer, o servo mais antigo da sua casa, o qual ele confiava muito, e dá essa missão para Eliezer, que Eliezer fosse até a sua terra natal, e lá na sua terra natal encontrasse uma esposa para o seu filho. Eliezer, a princípio, fica assustado, com essa missão, tão grande responsabilidade, mas você lendo lá o texto de Gênesis 24, de forma mais completa, você vai ver alguns elementos fundamentais para que isso tudo acontecesse. E com isso, Eliezer aceita a missão. E enquanto ele ainda estava orando, chega Rebeca, que é o texto que nós lemos, que era muito bonita, que era virgem, que não tinha tido relações com nenhum outro homem. Chega então Rebeca, que junto com as outras moças iam todos os dias tirar água daquele poço. Percebe, querido, algo me chamou a atenção, porque Rebeca não ia sozinha, e um grupo de moças. Então, ou seja, todas as moças tinham as mesmas condições. Elas iam tirar água do poço, mas só Rebeca se dispõe a servir, e a servir com excelência, fazendo não só o ordinário, mas fazendo também o extraordinário. Preste atenção no que eu vou te falar. A decisão de servir, ela é pessoal, porém, é algo que todo cristão ele precisa considerar. Era um grupo de moças que ia àquele poço, mas o texto fala que só Rebeca se dispõe a servir. E o que é lindo é que ela não serve de qualquer maneira, porque, queridos, servir com excelência, preste atenção, servir com excelência é entregar não apenas o bom, mas sim o melhor.
é fazer além do esperado, é fazer o extraordinário. Isso é servir com excelência. É entender, querido, que eu preciso surpreender positivamente com as minhas atitudes, com o meu serviço. E você vai perceber, nesse texto que nós vamos ler agora, Gênesis 24 ainda, falando sobre Rebeca, verso 19 e 20, diz assim: depois que lhe deu de beber, disse, ou seja, depois que ela deu de beber a Eliezer e toda a sua comitiva, ela mesmo falou, preste atenção no que ela falou: tirarei água também para os seus camelos até saciá-los. Assim ela esvaziou depressa seu cântaro no bebedouro e correu de volta ao poço para tirar mais água e mais água e mais água para todos os camelos. Percebe? O que chama atenção e que precisa ser pontuado é que não foi Eliezer que pediu para ela tirar a água do poço para os camelos. Não foi Eliezer que sugeriu isso para ela. Na verdade, o texto vai dizer que ela mesmo diz: eu vou tirar a água do poço para dar de beber aos seus camelos. Qual era o ordinário aqui, queridos? Era servir a Eliezer e a sua comitiva. E o extraordinário foi o que ela fez. Ela, além do ordinário, ela fez o extraordinário, que consistiu em dar água para 10 camelos cheios de sede. Se você considerar que cada camelo ele bebe 100 litros de água, multiplica isso por 10. Quanta água Rebeca precisou carregar? Quanto esforço Rebeca precisou fazer? Dar água, na verdade, a camelos requer esforço. Servir ao Senhor também requer muito esforço, muito comprometimento, muita dedicação, mas a recompensa sempre vem dele, querido. Então, o que eu quero falar com você nessa terceira chave, de forma mais sintetizada: aprenda a servir com excelência. E servir com excelência é entregar não apenas o bom, é entregar não apenas o ordinário, mas é entregar o melhor, é entregar o extraordinário, é fazer aquilo que nem mesmo lhe é solicitado, mas você se prontifica em fazer. Não foi solicitada a Rebeca dar água ao camelo, mas ela mesma se prontificou em fazer. E aí, indo lá para uma das cartas de Paulo à igreja em Corinto, na verdade a primeira carta, capítulo 15, verso 58. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Aleluia! Vale a pena servir a Deus com excelência. Vale a pena servir a Deus entendendo que existe um conceito de corpo, um conceito de família, um conceito de igreja local. E vale a pena servir a Deus entendendo que existe um propósito. E eu preciso caminhar em unidade a esse propósito. E eu quero concluir com você deixando um alerta nesse processo de aprendizado. O alerta é o seguinte: sonde constantemente a motivação do seu coração. Sonde constantemente a motivação do seu coração. Certa vez, Jesus estava com seus discípulos, e isso está registrado, eu separei, Mateus, Evangelho segundo Mateus registrou, capítulo 20,
do verso 25 ao 28, diz assim: Jesus então os chamou e disse: vocês sabem que os governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo, como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Amém? Jesus ensinando aos seus discípulos algo muito importante: cuidado com a motivação do seu coração. Estava uma conversa de quem ficaria à direita de Jesus. E aí Jesus traz esse lindo ensinamento. Aquele que quer tornar-se entre vocês, na verdade, aquele entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo. Ou seja, antes de tudo, nós precisamos aprender a servir. E isso é fundamental para a edificação e crescimento da nossa igreja local, porque nós somos chamados para servir. Eu quero orar com você nesse momento. Curve a sua cabeça, se você puder, feche os seus olhos. Pai, muito obrigado por essa palavra tão profunda, que traz um norte tão grande quanto aquilo que nós estamos oferecendo ao Senhor, quanto ao serviço que nós estamos entregando ao Senhor, Pai. Deus, ajuda-nos a compreendermos que não servimos de forma isolada, mas sim conectados a um corpo. Ajuda-nos, Senhor, a entender que existe um propósito, e esse propósito precisa ser conduzido, precisa ser trabalhado por todos que estão conectados a esse corpo. E ajuda-nos a fazermos todas as coisas com excelência. Livra-nos, ó Deus, do desleixo, do descaso, mas que possamos não só entregar ao Senhor o bom do nosso serviço, mas que possamos entregar ao Senhor o melhor do nosso serviço. Muito obrigado, ó Deus, por essa igreja tão poderosa, por essa igreja tão forte, tão relevante, que tem servido ao Senhor com muita qualidade nesse lugar, Pai. Obrigado pela vida do meu irmão e da minha irmã, Deus, que as tuas bênçãos sejam estendidas sobre toda a sua casa e sobre toda a sua família. Desde já, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode dizer graças a Deus. Amém, queridos? Então, se você quer nos conhecer melhor, entre em contato com esse número que está aparecendo aí, ou venha nos fazer uma visita, que vai ser um prazer muito grande receber você, aprender com você e poder servir ao Senhor junto com você. Vamos despedir então. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e o poder do Espírito Santo seja contigo, não só hoje, mas por todos os dias da sua vida. Deus abençoe, um beijo no coração e viva a melhor semana da sua vida. Paz!